E aí você olha quando a Folha de São Paulo começa a dar notícias desse tipo, Folha constata que PF infla a diretoria com inquéritos contra Bolsonaro. Isso é a Folha de São Paulo. Esse é a Folha de São Paulo. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Se vocês viram essa notícia, que os números de eleitores que acham Lula melhor que o Bolsonaro despencou. Tá aqui, ó. A preferência dos eleitores entre os governos de Lula e Bolsonaro sofreu uma queda de 13 pontos desde janeiro de 2024. Não tô falando de 2024. No início do ano, 51% dos eleitores declaravam que a gestão petista era melhor. Em março, a taxa já era 44%, agora 38%. É uma coisa impressionante. E tá aí. Quanto tempo vai durar um governo desse? Quando você olha a situação por regiões... eu acho que eu acabei não colocando a notícia que a Sueli me mandou aqui. Não sei se ela me mandou depois, mas quando você olha pelas regiões, a única região que mantém ainda, o Lula ainda tem uma visão melhor do que o Bolsonaro é o Nordeste. E claro que o Nordeste é a pior região do país. As coisas são ditas assim, geram... meu Deus, ele disse que o Eduardo Bolsonaro falou que o Nordeste é a pior região do país. Porra, mas é claro que o Nordeste é a pior região do país. Pior IDH, pior escolaridade, pior saneamento, pior tudo. Infelizmente. O nordestino não é pior. Aliás, o nordestino é lugar de gente valorosa. Gente que trabalha duro, como em todo o Brasil. Mas que o Nordeste está numa situação pior do que o restante do país é uma questão objetiva. Não é uma questão de polêmica. E a informação não chega ainda como deveria chegar. Muitas pessoas só têm como fonte de informação e etc. E eu já trouxe aqui no Paulo Figueiredo Show comprovação, né, de que as pessoas que se informam pelas redes sociais são muito mais propensas a desgostarem do governo atual, desaprovarem o governo atual, do que as pessoas que se informam pela televisão e pelo rádio. Agora você imagina, essa situação, a gente nem começou a sofrer as consequências do buraco onde o Lula está nos enfiando. Então vocês imaginem como é que a gente vai estar daqui a 4 anos. Isso que esse pessoal chama, daqui a 4 não, né? 2 anos e meio. A única alternativa desses caras para parar a tal da onda conservadora, eu não 10 vezes acreditando menos nas instituições, nas ciências, etc., nesses protetores da democracia. Vamos falar um pouco sobre esses protetores da democracia, então. Antes eu quero agradecer a enorme audiência aqui, mais ou menos quase 14 mil pessoas nos assistindo pelo Paulo Figueiredo Show, pelos múltiplas plataformas. Se você não clicou no like ainda, pede um segundinho aí para clicar no like, mandar nos grupos. A Marisa está dizendo aí que está mandando a live para os nordestinos. Manda para os nordestinos, manda para todo mundo. Né? Então, eu vou dar um exemplo do que emputece as pessoas. Vejam esse caso, por exemplo. O delegado que indiciou a família ganha cargo na Europa. No caso do aeroporto do Moraes em Roma. Olhem essa notícia diz um surrealismo absurdo. O Moraes, aliás, anda bem ocupado, né? As notícias dos últimos dias têm sido ótimas para ele. É tal de juiz condenando pessoas, mandando prender, pessoas que seriam uma suposta ameaça para a família dele, onde ele é a vítima. E aí a gente tem essa coisa linda. Olha essa história. O delegado da PF que indiciou 3 brasileiros por crime contra o ministro Alexandre de Moraes em Roma ganhou um cargo na Europa. O delegado da Polícia Federal, Tiago Severo de Rezende,
que indiciou os 3 brasileiros por crime contra o Supremo Tribunal Federal, contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e sua família, ganhou um cargo na Europa. O delegado foi designado em 16 de maio para atuar como oficial de ligação junto à Europol. Por que cacete a gente tem uma oficial de ligação junto à Europol? Que cacetas é Europol? Em Haia por 2 anos. A nomeação foi oficializada pelo Diário Oficial, está aqui no Diário Oficial. Responsável pelo indiciamento da família que hostilizou o ministro Moraes, em Roma, Rezende tem sua missão em Haia descrito como transitória. A mudança inclui transporte de mobília e bagagens com direito a levar os seus dependentes. A publicação não divulgou o salário do delegado, e eu aviso a vocês, porque eu conheço outros casos, que esses caras que ficam lutados aqui fora, isso é altamente disputado. Altamente disputado. O cara ganha o salário, primeiro tem uma ajuda de custo, de moradia, etc. Tem um monte de benefício e o cara ganha o salário em euro. É considerado uma oportunidade de fazer um pé de meia por essas pessoas. E o caso é mais interessante porque o outro delegado tinha deixado de indiciar a família que se envolveu na confusão com Moraes. Em fevereiro, sob o comando do delegado Hiroshi de Araújo Sakaki, então responsável pelo caso, detalhe, o Hiroshi responde diretamente ao Alexandre no inquérito das fake news. Mantovani Filho e sua família não foram indiciados. O delegado encerrou a investigação e concluiu que Mantovani cometeu o crime de injúria real contra o filho de Moraes, mas que não promoveu o indiciamento. Segundo Sakaki, uma instrução normativa da PF veda o indiciamento por crime de menor potencial ofensivo de pena máxima de 2 anos. Agora, porém, o novo delegado do caso entendeu que, além da injúria, os 3 cometeram o crime de calúnia, agravado por ter sido cometido com um funcionário público, contra um funcionário público em razão das suas funções. Ou seja, e aí, esse cara aqui, não, peraí. Atendi agora o que o ministro Moraes queria. Vai para a Europa com um cargo nababesco. E aí você olha, quando a Folha de São Paulo começa a dar notícias desse tipo, Folha constata que PF infla a diretoria com inquéritos contra Bolsonaro. Isso é a Folha de São Paulo. Esse é a Folha de São Paulo. Originalmente, o departamento se concentra em ações de combate ao terrorismo. A Polícia Federal desvirtuou a missão da principal diretoria de inteligência da polícia, DIP, e agora se concentra em inquéritos ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A informação é da Folha de São Paulo. A DIP é originalmente responsável por definir a política de inteligência e realizar ações de contra-inteligência e investigação sobre o terrorismo. É a inteligência brasileira. Agora, ela se foca em perseguir o Bolsonaro. A diretoria da PF dedica-se prioritariamente às seguintes pautas: o chamado inquérito das milícias digitais, uma investigação sobre a suspeita que o Bolsonaro Puta que pariu. Uma investigação de que o Bolsonaro pode ter falsificado a sua carteirinha de vacinação contra a Covid-19, o chamado inquérito das fake news, o possível uso ilegal da ABIN e as blitz montadas pela PRF. Isso é a Folha de São Paulo que está dizendo. Isso é a Folha de São Paulo que está dizendo. Eu falo para vocês, o Brasil é isso. Às vezes a gente pensa que é o interesse do carreirismo. Esses policiais federais que se comportam verdadeiramente como capangas. Capanga policial é agente da lei. Agente da lei segue a lei. Se você não segue mais a lei, se você está seguindo a sua conveniência, a sua carreira, e etc, etc, e vale a mesma coisa para o Exército, para as Forças Armadas, são capangas carreiristas. Digo que são capangas porque eles têm o monopólio da força. Então faz o que é melhor. Pô, tem que indiciar. Imagina a crise de consciência no que diz um delegado que indicia gente inocente, gente de família, só para agradar os caprichos de um tirano e ganhar como recompensa um carguinho na Europa. São moral do povo. Esse cara não ser mal visto pelos seus pares,
esse cara não ser condenado por todas as suas voltas, as pessoas não se distanciarem desse cara, é um sinal de falência moral. É um sinal de falência moral do povo. Eu vou contar uma história para vocês, totalmente fora do script, mas... uma vez, quando eu era empresário e tal, eu não me lembro mais se eu já tinha saído do setor público há muito tempo, não, mas estava numa festa, na casa de um amigo e tal, e tinha um amigo que sempre frequentava o mesmo grupo, e esse cara estava ganhando muito dinheiro. Aí o cara sentou e tirou onda conosco de como que ele estava ganhando dinheiro, que ele estava com mais de R$1 milhão em espécie, tirando onda. E aí o cara chama a gente para montar um esquema na época era para superfaturar a quantidade de quentinhas de restaurante de R$1 no Rio de Janeiro. Um cara é um advogado. Eu falei assim, peraí. Você tá tirando onda, que você tá se dando bem num esquema onde você tá roubando dinheiro que é tão ferrado que tem que comer em restaurante de R$1? Como é que esse cara não é execrado por toda a sociedade? Eu fiquei me perguntando como é que aquelas pessoas não te expulsavam aquele amigo daquele grupo. E esses caras da Polícia Federal, que agem como capangas, eles têm que ser execrados pelos seus pares. As pessoas têm que querer distância dessas pessoas. É como a mulher que levantou no restaurante com o Alexandre, nojo de comer no mesmo ambiente que esse cara. E é claro que a consequência disso para boa parte das pessoas, né? A consequência das pessoas olhando um cara ganhando um carguinho depois de indiciar um cara que na verdade sustenta o Brasil, porque é um empresário, paga o salário de várias famílias, é claro que a confiança nas instituições vai pro saco. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão.